A ideia é vocês falarem o que vocês quiserem falar, né? Só não pode falar mal da presidência da FEBERJ atual. Tá? Atual não, mas agora. Não, nem atual nem a antes. Porque antes era dele também. E a antes. De 2006 para cá. Tá bom. Não pode falar, 2006 para lá, tipo. Bora! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso querido e amado Quinto Período Podcast, o podcast do Quinto Período em parceria com a FIBERJ. Aqui a gente valoriza quem constrói o basquete do nosso estado. Antes da gente começar, dê seu like, compartilha, espalha pra geral e deixa também aqui o seu comentário nesse vídeo que, ó, 25º episódio. Hoje é um episódio super especial, um episódio de colecionador, esse nosso quinto período de hoje, tá? Siga a gente no Instagram, Quinto Período Podcast, youtube.com/Quinto Período Podcast e também o nosso site, quintoperíodo.com.br, com uma novidade, hein? Estreamos na última segunda-feira o quadro Hall da Fama, que vai homenagear aí vários ex-atletas do nosso basquete, aqueles jogadores, ex-jogadores que valorizam, né, a construção do nosso basquete. Então confira lá esse quadro super especial que é o nosso Hall da Fama. Antes da gente começar, né, sigam também Oficial FIBERJ no Instagram. Temos que falar aqui dos nossos parceiros, IB Odonto e também Finotoque, Massoterapia e Spa. Aqui do meu lado esquerdo, o presidente da FIBERJ, Daniel Riente. Daniel, muito boa tarde. Boa tarde. Que episódio, hein? Que episódio, é uma honra, tá? A gente já está recebendo duas pessoas que eu tenho uma admiração gigante, são uma fonte de aprendizado para a minha vida, como dirigente, como presidente de federação. O Álvaro, eu falo para ele que ele é um irmão que a vida me deu. Fernando é um cara que eu respeito por toda a história que ele tem no nosso basquetebol. Agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente poder estar junto. Agradecer, Leozão, muito obrigado aí, irmão, por essa ideia que hoje ocasionou desses dois caras estar aqui com a gente aqui hoje, para a gente poder falar de basquetebol. É isso. E aqui do meu lado direito, o idealizador, o criador do nosso Quinto Período Podcast, Leonardo Costa. Léo, boa tarde. Boa tarde. Agradecer a Deus por esse momento icônico na minha vida, de ter duas referências profissionais e como pessoas, né? O Fernando é um cara que eu sempre me inspirei como gestor, né, do basquete do Rio de Janeiro, do Brasil. Super respeitado, super competente. Eu acho que dificilmente a gente vai ter um outro dirigente, pelo menos aqui no Brasil, com a competência do Fernando. O Álvaro, eu falo isso para todo mundo, Álvaro. Você foi, acho que, o maior presente que Deus me deu no basquetebol. Uma pessoa que eu amo de paixão. Eu fico até emocionado de falar do senhor, porque é isso mesmo, é amor que sente. E uma pessoa que, na minha opinião, não tirando o Daniel, lógico, foi o presidente mais importante que a FEBERJ teve em todos esses anos que eu participo do basquete. Eu acho que as pessoas não têm noção da tua importância para o basquetebol do Rio de Janeiro. Muito obrigado por ser meu amigo, por me permitir o convívio com o senhor e pelo que o senhor fez pelo basquete. Só para dar uma quebrada na emoção, a esposa do Álvaro está aqui. Não fica muito emocionado. Cara. Ela vai ficar com ciúme, vai ligar, vai reclamar. Então, só para a gente dar uma quebrada, porque ele está ficando emocionado. E o Fernando é aquela pessoa que a gente vê que ele chega no local, ele tem a imposição dele sem ser arrogante, né? Porque a bagagem... Nunca foi. A bagagem que o Fernando tem, toda a expertise que ele tem de gestão esportiva, eu acho que faz da figura Fernando Lima um ícone dentro do basquetebol nacional. E até para poder acrescentar isso, desculpa até claro, para ver se eu me estender um pouquinho, o Fernando, quando eu cheguei, né, como diretor, Gugu, GQA, eu era diretor do GQA, eu estava chegando, garoto novo, moleque, e o Fernando sempre tratou com respeito, tá? Com filiado, com respeito, e essas coisas vai te marcando na tua vida, que tu sabe realmente o caráter das pessoas, né, que está no teu meio, que está no teu caminho. O Álvaro também, como dirigente de clube, ele era dirigente do Tijuca, então dirigente do GQA. A gente teve uma afinidade, né, e a gente sempre estava junto. Também, a esposa dele está aqui. Tá? Cuidado. Então vamos anunciar então os nossos convidados hoje. Por favor, vamos deixar eles falarem. Do meu lado esquerdo aqui, um dos maiores nomes, né, da história do nosso basquete, seja ele carioca, nacional. Álvaro, muito boa tarde. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês.
está falando de basquete, que para mim sempre foi uma paixão. Isso é para contar a história. Era uma paixão de criança, de jogar. Só que eram outros tempos. Eu trabalhava de manhã, era caixa. Isso não é com 20, 30 anos, não. Isso era com 15 anos. Eu era caixa de açougue. De tarde eu ia para a escola pública estudar, certo? E nunca conseguia jogar basquete. Nunca conseguia jogar assim em clube, federado, e que era o meu sonho. Porque, apesar de que todo mundo gosta de futebol, eu também, mas cada um tem o seu sonho. E meu sonho sempre foi o basquete. E eu tive uma oportunidade, através de um clube, do Tijuca Tênis Clube, de me tornar dirigente no Tijuca Tênis Clube, de ver o meu filho jogar no Tijuca Tênis Clube, e levado por circunstâncias, num momento muito difícil que a FEBERT passava, levado por amigos, que eu não vou nem dizer dirigentes dos outros clubes, amigos, nós fomos e numa uma guerra, né, Fernando? Uma guerra, conseguimos assumir a federação, a direção. Eu digo guerra por quê? Porque foi uma guerra, não foi uma eleição comum, foi questão de justiça, a gente tem que ir para a justiça, para tirar a gestão anterior, que eu não quero nem me alongar sobre isso. Claro, claro. Defunto, desculpem o termo, mas defunto raso a gente não acende nem vela, certo? Mas foi uma guerra e conseguimos assumir a federação. Passamos lá, aí o Fernando, 12 anos. Eu fiquei só o primeiro mandato. Ele ficou o primeiro mandato. Mas estava sempre junto, certo? Sim, sim. Sempre teve junto. Depois Sempre fiquei junto. no conselho. No conselho, foi presidente do conselho, certo? E aí depois, quando eu saí, conseguimos botar esse jovem aqui, que também tem um potencial muito grande. O Léo também, que antes já vinha conosco. E é isso aí, certo? Se você virar e falar, você gosta de basquete? Gosto. Muito. Esporte que eu mais gosto. Só que, aí é um desabafo. Devido a todas as circunstâncias, tudo que a gente vê a nível de país, de dirigentes de clube, você fica meio desgostoso, né? Você vê que se batalhou tanto, se lutou tanto, tá aqui o Daniel, que, pô, eu quase que tive que... Na eleição dele, eu gosto de falar, tá? Em 2019, ele não queria vir como presidente. Lembra? Falei, pô, Daniel, você é o cara, você tem que vir. Não, Álvaro, eu não tenho jeito, não sei o quê. Eu falei, tem que ser você. Aí se você me perguntar, pô, por quê? Tem os outros? Não, não tinha os outros, tinha que ser eu. Não é isso, amigo? Porque ninguém quer. O Brasil, tem uma música antiga que diz, o Brasil está vazio na tarde de domingo. Sim. É o país do futebol. E vai ser, eu não vou brigar contra isso, a gente não vai brigar contra isso, mas a gente tem as paixões, assim como a gente tem o basquete, tem quem tenha no vôlei, no handball, nos esportes aquáticos. E a minha paixão foi basquete, sempre. Certo? Bom. Mas é isso aí. E aí depois que eu saí, aí esse jovem aqui, também mais ou menos numa situação dessa, tem que ser o presidente, tem que ser o presidente. Aí ele foi, está fazendo aí um brilhante trabalho, certo? O garoto, eu não vou dizer que tenho ele como um filho, porque senão eu vou ficar mais idoso. Mas um sobrinho. Diferença de 10 anos. Um sobrinho, 10 anos aí, pô. Mas é um sobrinho do coração, certo? Um garoto que faz o que pode e o que não pode. Isso é verdade. Porque quem não conhece os meandros, quem não conhece a história, acha que, fazer basquete, até o vôlei, todos os esportes, não. Infelizmente, o Brasil eu torço muito para que deixe de ser, mas é o país do futebol. Sim. Né? Ponto. E brigar contra isso é muito difícil, né? Mas vem se brigando, ele vem brigando muito, o Leozão também vem brigando muito, assim como o Fernando e eu brigamos muito, e outros antes de nós brigaram muito. E vamos em frente. Aqui fazer esporte é isso, né? Também não adianta ficar chorando, só contando história triste.
bola pra frente não, que é futebol. Bola ao alto e vamos em Até frente. porque se a gente não continua o trabalho, deixa para outro, sai fora e mete boné. Vamos anunciar também agora o nosso segundo convidado, né? Um dos grandes nomes da história do Clube de Regatas Vasco da Gama e também de dirigente aqui do nosso basquete. Aqui do meu lado direito, Fernando. Muito boa tarde, seu Fernando. Boa tarde, boa tarde. É um prazer enorme aqui estar com amigos, né? Eu, graças a Deus, no basquete eu fiz uma infinidade de amigos. E a minha história no basquete ela começa em 72, como jogador, na época, infanto-juvenil do Vasco da Gama. Naquela época, só joguei como infanto porque eu entrei em junho, no mês de junho que eu entrei, e só joguei 6 meses, né? Infanto-juvenil, aí 73 e 74 como na categoria juvenil, sendo que já em 74 eu já fui para a primeira divisão, joguei na primeira divisão, no adulto. Aí quando, em 75, aí eu já era adulto, né? Não era mais juvenil, e aí eu, naquela época, com o negócio, já estava começando a trabalhar na empresa da minha família, e a minha visão era outra, eu já não... É um absurdo, mas eu não gostava de treinar, eu só gostava de jogar. Eu não gostava de treinar. E aí eu parei, dei uma parada, né? Dei uma parada, 75 não, e aí em 76 eu namorava uma moça que morava ali ao lado do Vasco, em São Cristóvão. Um dia para o carro lá e bate na porta dela, era o Zé Luiz Velho, que era diretor de basquete. Zé Luiz. Aliás, Zé Luiz Velho, quando se falou aqui dos antigos dirigentes, Zé Luiz Velho, Menezes, essa turma, são ícones, né, do basquete. E com um treinador, Zé Pereira. Aí vieram me falar para eu voltar, não sei o que e tal. Aí eu peguei e voltei a jogar. E foi assim uma das coisas que até hoje eu acho a melhor que aconteceu na minha vida, que acabamos no ano de 76, o Vasco foi campeão num quadrangular final de que o Vasco era o azarão. O favorito era Flamengo e Municipal. O Mackenzie, na época, era a terceira força, né, com o Emanuel de técnico, Paulo César Gringo, e por aí vai. E o Vasco era o azarão, mas tinha um time que era Bira, Manteiga, Boleta, Luizinho e Luiz Brasília. Na reserva tinha o Marvio, que não treinava por causa de trabalho, eu, Celso e o Miguel Ângelo, que era infanto-juvenil. E acabou que a gente foi o campeonato, a gente ganhou, foi campeão, e com eu, na verdade, jogando, não aquele campeão, e assim. Batendo pau. Depois lá no Vasco, até hoje, falam para mim, pô, que absurdo você, porque me deram um título de grande benemérito. Eu falo assim, para mim, o grande benemérito eu troco sempre, para mim eu sou sócio campeão por causa do título de 76, que eu fui jogador. Eu dou mais valor ao meu título de sócio campeão do que de grande benemérito do Vasco. Bom, voltei em 76, aí 77, 78. 78, aí em 78 o Vasco ali em 78, 79 campeão, fomos bicampeão. Quando estamos preparando para nos entrar no ano de 79, eu, num jogo amistoso que o Zé Luiz arrumou, machuco o ombro, e aquilo ali era, naquela época, 9 meses de tratamento. E assim, aí pegaram, e lá deu um problema no elenco lá, e o técnico nosso era o Cid Fernandes. Resolveram dispensar o Cid Fernandes. E ali ficou uma coisa meio assim
ruim porque alguns jogadores, Paulão, Luizinho, não gostaram muito dessa mudança. Tinha o Fábio Bergman, o Fábio Bergman quis sair do time. Começou uma situação meio ruim. E eu, naquela época, estava em tratamento. Aí o Zé Luiz falou para mim assim: Fernando, eu estou muito desgastado, não sei o quê, pô, me ajuda, não sei o quê. Aí comecei a ajudar o Zé, e aí veio como técnico Emanuel Bonfim. Aí, 80, a gente foi campeão. Só que chegou um ponto que aquela insatisfação de Luizinho, de Paulão, não sei o quê, Manteiga, esse pessoal todo pegou e resolveu sair depois do tricampeonato de 80. Aí cabe a mim, assim, o Zé falou, não, e o Zé acabou também ficando chateado com essa história, porque ele queria que se afastasse o Emanuel. Só que, na época, o Eurico Miranda era o assessor do seu Alberto Pires Ribeiro, manteve... isso aqui, manteve... Tranquilo, sem problemas. Fica tranquilo. Manteve... Ele falou assim, não, ele perguntou assim, eu tinha muita... Porque ele foi meu diretor, ele tinha muito comigo assim, Fernando, não sei o que. Eu acho que é errado, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que tem que manter o Emanuel. Aí o vice-presidente ficou junto com o Zé Luiz, se afastaram, e aí sobrou para mim, em 81, com o Emanuel, para montar um novo time. E aí veio a minha cabeça de jovem, que eu falava assim, pô, o Vasco é sempre a mesma coisa. Aí foi que eu saí, contratei a Aguirre, contratei Zé Roberto Sarro, lá em São Paulo, que todo mundo dizia, esse não vai sair porque é o garoto do Zé Cláudio, dos Reis, não sei o quê. Tiramos lá o Zé Roberto Sarro. Tinha tido um campeonato... No ano anterior, o Aguirre tinha jogado no GQA, né? A Aguirre estava no GQA com o Bigu, tinham jogado. O GQA tinha feito o Aguirre. Não, porque não, eu tô te falando isso porque isso marcou a minha molecada, né, cara? Porque eu vi esse time jogando. Não precisava fazer GQA, não. Em 80, no ano anterior, tinha tido um campeonato mundial aqui de juvenil. O Brasil foi... O Painego jogou nesse time do Aguirre aqui no GQA? Quem? O Painego veio para a gente em 84 só. O Painego veio. Não era. Aí o time mais ou menos era assim. A Aguirre era bom de bola, cara. Era Bira. O Fábio voltou. Eu trouxe o Fábio de volta. O Fábio voltou. Era Fábio, Fioravante, Aguirre Thompson, que eu saí contratando, Zé Roberto Sarro, Sartori. Marcão, Brasília. Filinto jogou nesse time? Não, Filinto já Filipão antes. Filinto saiu do Vasco, foi para Goiás e aí não voltou mais a jogar. Grande dupla, Filinto e Filipão. Era Filinto, Jomar e Felipão. Todos três foram para Goiás. Eu, nessa época, era juvenil lá no Vasco, né? Que aconteceu essa também. E aí aí nós fomos tricampeões, tetracampeões, sendo que... Esse time que você montou. Esse time que montei. Só que aconteceu aí uma coisa assim inédita. Existia aquele programa de domingo, Esporte Espetacular da Globo, e cada vez eles passavam um evento. Aí, no começo de 81, eles fazem um campeonato patrocinado pelo Banerj, sendo que o vencedor era os campeões de Goiás, do Rio, de São Paulo e de Minas. Um quadrangular. Faz um quadrangular, sendo que a final seria no domingo, na hora desse Esporte Espetacular, enfim. Aí a gente jogou com o Jaó, ganhou, jogou com o Minas Tênis Clube, ganhou, a gente ganhou o time que eu tinha montado, e foi para a final Vasco e São José. E ganhava 1 milhão de cruzeiros. O ganhador ficando numa poupança durante um ano do Banerj, né?
Pô, um negócio assim inédito e ainda passado pela TV Globo. O time de São José era Nilo, Carioquinha, Zé Geraldo, Marcelo Vido e Biratã. Quer dizer, uma seleção brasileira, né? E o pessoal foi... Conclusão, a gente acabou ganhando esse jogo na prorrogação. Eu tenho o filme, esse jogo filmado. Caramba! Eu tenho um inteiro. Caraca, Eu consegui esse é. filme inteiro, Que tenho isso? esse jogo inteiro filmado. A gente joga no Hall da Fama. É. E aí foi um negócio assim absurdo, né? Porque, pô, na Globo, a gente ganhando mesmo. Esse 1 milhão de cruzeiros ficou numa poupança para o Vasco, né? Do Vasco, no nome do Vasco, e depois eles, quando retiraram o valor, em vez de usar isso no basquete, usaram para contratar Rondinelli do Flamengo, um zagueiro do futebol. Então, mas essa história aí, a partir dali, eu nunca mais tive pensamento mais como jogador, né? Assim, e aí foi uma carreira assim. E nem o Vasco. Pensou em E você aí como foi. jogador. Aí eles também foram sempre me colocando lá como. E aí aí fiquei como diretor de basquete, fiquei com alguns vice-presidentes, e depois, em 89, me colocaram como o vice-presidente, né? E aí também fiquei como vice-presidente, acabei só saindo quando veio a gestão do Roberto Dinamite, aí eu me afastei, eu também não quis mais, né? Até porque eu conhecia desde garoto o Roberto e todos os jogadores de futebol nunca quiseram ter basquete. Nunca. Eles achavam que... nunca. Essa é a grande realidade. Eles não assumem isso. E tá aí. Esse aí que também é Pedrinho, não tem nada a ver com basquete, nada a ver com esportes olímpicos, enfim. O máximo que eles gostam é futsal, porque alguns jogaram futsal, que não é o caso do Roberto Dinamite, né? Mas o Roberto Dinamite falava muito com o Zé Luiz, eu me lembro. Vocês estão pagando vocês e não pagaram a gente futebol. Pô, mas naquela época o jogador de basquete ganhava, tipo Luizinho, assim, ganhava, eu vou dizer no dinheiro de hoje, sei lá, hoje R$1.500, um salário mínimo. Nem salário. Não era nem o salário mínimo, era Nós ajuda de também custo. estamos nesse patamar de... Não era nem o salário mínimo da época. Era tipo uma ajuda. Era uma ajuda de custo que eles chamavam. Não, ajuda de custo. E a gente, por exemplo, eu que na base era sanduíche, né? Tinha suco e sanduíche. Naquele freezer lá, né? A gente era isso, né? Ninguém ganhava nada, né? Então a gente passei por essa época, não sei o quê. E assim foi a minha carreira enfim, e aí quando chegou no ano de 96, o Vasco foi o 5º colocado do campeonato estadual. A gente começou a ter problemas. Foi a época que o Flamengo conseguiu o patrocínio da Lubrax. Aí a distância ficou enorme, né? E eu aí falei assim, em 96, eu fui ao Calçada e falei assim, Calçada, olha só, nós estamos totalmente defasados, nós ficamos em 5º lugar, na nossa frente ficou clubes que trabalham e tal, mas para o Vasco está ficando ruim essa coisa. E também... Nessa época já estava o Eurico com o Calçado. E o Eurico também, você tem que... Aí o Zé Luiz assim, por favor, não, só vou ficar com a base. Uma coisa que eu não falei desde o início, desde a eu posso não ter adulto, mas base tem que ter. Eu não acredito nada de time de adulto que não tenha base. Eu acho que assim pode dar um resultado, pode dar um resultado, mas aquilo não vai ter não vai ter para frente. Coisa consistente, aquilo ali né? daqui a pouco acaba, não sei o que, é que nem você alugar
aluga ali uma franquia, hoje tem essa coisa aí, aluga a franquia do NBB e joga. Mas aquilo não acredito que vai ter consistência, entendeu? Porque começa a ficar difícil, você não tem como você renovar. Então, para mim, a base para mim é fundamental. Aí, quando chegou 96, para eu não me alongar muito aqui, aí a gente acabou, eles concordaram comigo, eu parei e o que eu fui fazer? Eu fui viajar. Eu viajei para a Espanha, vi jogos de basquete na Espanha, por exemplo, estava jogando Granada e não me lembro agora o outro time. Num deles jogava o Alexei. Aí eu que estava na Espanha falei, vou ver o jogo. Fui ver o jogo, no time adversário onde estava o Alexei, estava quem jogando? Charlie Bird. Nossa. Só isso. As coisas assim, então vai Pra mim foi o acontecer. maior estrangeiro que teve. Eu, por exemplo, fui a Franca em 96, foi uma final de Taça do Brasil em Franca, um jogo que teve 1.500 problemas de arbitragem, querendo o pessoal agredir árbitro dentro de hotel. Foi um ano assim, era time do Flamengo, com torcida do Flamengo em Franca. Aí tem um restaurante em Franca que todo mundo se reúne lá no basquete. Tem que levar Porra, a bandeira, a Força camisa Jovem lá. do Flamengo entrou dentro do restaurante, deu um arrastão. E eu lá, e ali, para mim, esse negócio de viajar, eu ficar vendo de fora, a minha cabeça ali muda toda a minha cabeça do dirigente que eu fui até 95, né? 96 eu parei, aí vem o 97. E em 97, esse clique que deu em mim é que começa uma dinastia do Vasco. Uhum. Eu começo a montar uma dinastia do Vasco, que a minha cabeça mudou. Uma das coisas que eu falei, que eu vi aquilo, e que é engraçado, eu vivi tantos anos e nunca tinha enxergado aquilo, mas do lado de fora eu enxerguei. Negócio de arbitragem. A gente se preocupa tanto com os erros de arbitragem, só que é o seguinte, eu não posso mudar. Eu não vou mudar porque não depende de mim. Aquilo aconteceu e deixou. E aí você não dá importância às coisas que você pode mudar. Que no teu time acontece, os erros que tem, que você tem que falar, porra, esse cara tem que treinar mais lance livre, esse cara tem que treinar aquilo. Você fica botando a culpa no erro de arbitragem. Quando Daniel o falou erro de muito arbitragem, disso, né? o erro de arbitragem acontece. É uma né? forma diferente de ver basquete. Porque a gente vê basquete numa forma ampla e nos detalhes. Eu, quando vejo basquete hoje, eu vejo o cara, o árbitro, quando eu sinto que tem alguns dirigentes hoje, que eu já conheço os figuras, eles vão reclamar de arbitragem, eu estou assistindo o jogo, eu conto quantos lances livres o time deles errou. Quando o cara chega, eu dou, meu irmão, vocês erraram 20 lances livres, vocês perderam de 2 pontos. Se vocês tivessem metido o lance livre, tinha sido 18, depende da arbitragem. Porque a arbitragem foi o que você falou, ele erra na NBA, cara. Não, a arbitragem é. Porra, É. a gente é ser humano. A gente tem que ver o seguinte, o problema de arbitragem é que, assim, como você falou aí, tem ser humano, mas às vezes o cara que é ser humano é um árbitro também. O que é ruim é se ele, por exemplo, e isso acontecia na minha vida, ele não gosta de uma pessoa, de um jogador. Já. Aí a coisa... Hoje está diminuindo, sabia? Não, eu até acho, mas No basquete, a pelo gente, menos, tá? eu, por exemplo, nessa época, na época a gente afastou, junto com o Grego, na época, foram afastados os juízes do Rio de Janeiro. Os juízes do Rio, foi tudo árbitro lá de fora que veio apitar. Foi afastado, na época era Eduardo, Nelson Ramos, Vander e Rafael Ceru. Paulo dos Anjos já não estava mais. O Paulo dos Anjos já não estava mais. Eram esses 4. Né? Eram esses 4 assim que apitava sempre. Esses aí foram afastados, entendeu? E começou a vir árbitros de fora, no qual eu ajudei, porque eu comecei, ao mesmo tempo, quando eu estava no Vasco, em São Paulo, tinha uma panelinha só de
os mesmos árbitros que apitavam Tudo. o campeonato brasileiro na época, né? E eu falei assim, pô, a gente tem que começar a trazer árbitros de fora. Nessa coisa, eu fui um dos caras que comecei a me movimentar. Veio o Cristiano Maranhão, que hoje está aí. Começaram a vir, começaram a apitar aqui. Veio o juiz do Uruguai, veio o juiz da Sérvia, vieram todos a apitar campeonato carioca, começaram também a jogar aqui, e depois com o Manteiga, que o Manteiga era o cara da arbitragem da CBB, começou a se botar essas pessoas, e depois até tive oportunidade. Eduardo Augusto uma vez falou para mim, porra, Fernando, a única coisa que eu queria era uma vez apitar a NBB. Falei assim, pô, porque também, depois que eles foram afastados, eu falei assim, pô, eles queriam voltar, por que não voltar? A vida passa, as coisas passam, né? Acontece. Havia problema deles, na época, também com a direção da federação, do Grego, do Manteiga, eles também tinham alguma coisa, e também aquilo acabou indo para a quadra, o clima estava ruim, e aí teve que se botar a usar. E aí eu até falei com o Manteiga, eles estavam meio resistentes, mas o Grego depois, e ele voltou, apitou, e aí depois encerrou entre aspas, tipo Brasil, aí acho que ficou apitando na federação. Então é uma história assim, deu esse clique em mim, e aí em 97, com essa cabeça, aí o Vasco teve que disputar a segunda divisão, para voltar ao Campeonato do Rio, e foi uma final do caramba com o Botafogo. Foi. E aí foi que eu comecei a montar um time, Alexei, João Batista, Charlie Bud, aí começa tudo. Só isso. Aí começa as coisas a virem, né? Esse time era difícil demais. E aí eu falava assim também, aí começa aquela coisa que eu tinha assim, pô, sempre o Vasco é a mesma coisa, o mesmo técnico, não sei o quê. Aí eu falei, vou trazer o Bial. Aí o Zé Luiz, meu Deus do céu, né? Aí o Eurico assim para mim, você não acha que esse Bial é muito zen? Assim, eu falei, é isso mesmo que a gente precisa abrir, a gente precisa começar a ir para a Zona Sul, a gente precisa sair da caixinha, entendeu? Então, tenho certeza. E aí, graças a Deus, foi afortunado, foi o primeiro título internacional do Vasco, lá em Tarija, na Bolívia. Aquele sul-americano, né, Fernando? Tanto que foi essa grana, se eu não me engano, a história que comprou o Giovanni, né? Ou não? Não. O Príncipezinho, não teve uma Não, história grana dessa? não. O que teve quando foi McDonald's Open. Ah, tá. McDonald's Open é que eu voltei com um cheque que eu nem sabia, de vice-campeão, $80 mil, né, na época. Foi. Agora, depois teve um negócio do Nenê. Mas não foi usado nenhum centavo em futebol e nada. O Vasco, com o dinheiro do Nenê, eu posso dizer aqui, não tem nada, foi $750 mil. Foi rigorosamente usado para botar 5 meses de salário atrasado de todos os funcionários do Vasco. De todos os funcionários do Vasco. Foi o que deu do Nenê. Queria fazer só claro, não é a parte, só uma lembrança em toda essa história que ele contou dele na formação do Vasco. Uma pessoa muito importante, que ele vai saber quem eu vou falar. Em todo esse começo, em toda essa formação, seu Olímpio das Neves. Nossa, foi meu técnico. Seu Olímpio, tudo. Foi meu técnico também, Foi. Nossa. na base. Seu Olímpio era uma pessoa extra séria. E a outra coisa, além dessa... Aí depois o Bial teve lá o tempo, porque depois que a gente foi campeão sul-americano, aí teve um desgaste com alguns jogadores, do jeito do Bial com alguns jogadores. A gente perdeu um estadual. E aí vem a outra virada de chave para mim, mas aí como dirigente que vem a dar os títulos internacionais. A minha afirmação no título nacional. Primeiro, a minha afirmação foi eu colar com o Zé Cláudio dos Reis. Zé Cláudio dos Reis acho que é a pessoa mais importante do basquete brasileiro dos últimos anos.
No caso, o Zé Cláudio dos Reis era presidente da Copaba. Ele é que foi me dando os caminhos para a gente fazer. O primeiro título da Liga Sul-Americana, aquela que o Vasco ganha do Boca Juniors no Maracanãzinho, o Vasco não estava nela. O Vasco não tinha direito de disputar, apesar de ter ganho o Sul-Americano de Clubes Campeões. Mas, ao me aproximar do Zé Cláudio dos Reis, ele me convida para o negócio que ia ter do campeonato. E ele, como convidado, eu fiquei participando como convidado. E a reunião andando, e eles estavam muito preocupados, porque era o ano que eles tinham que renovar o contrato com a ESPN. E a tendência, depois, passando aquela competição que ia ter, eles estavam achando que a ESPN não iria renovar com eles, né? E eles já estavam muito preocupados com isso. Aí, conclusão da história, a reunião vai e um clube que tinha direito de algum outro país, ele não foi na reunião e desistiu da competição. E a competição ia acontecer sem esse clube e tal. Aí, no final, me passa o Zé Cláudio dos Reis, né, me apresentou antes, aí no final dessa reunião, na Argentina, ele fala assim, Fernando, ele acabou de ganhar a Liga Sul-Americana de Clubes Campeões e eu ganhei esse campeonato da Bolívia. E o dirigente da Bolívia era o cara que mandava lá na Bolívia. E eu tinha feito muita amizade com ele lá, da Bolívia, a gente tinha passado, e ele sentado do meu lado. Aí eu falei assim, olha, é muito, aprendi muito, te agradeço o convite, foi ótimo aqui saber como as coisas passam, não sei o que e tal, e como vocês falaram, só fico assim do assunto do ano que vem, porque vocês falaram aí que a ESPN, que a grande audiência é a Argentina, né? E até do Brasil, que seriam as maiores audiências que tem. E o Brasil, aqui vocês tocaram, que são clubes do interior de São Paulo, que não sei o que, blá, blá, blá. Eu fico assim, gostaria eu de participar como o Vasco da Gama, um clube de futebol e de 20 milhões de torcedores, né? E ter o Boca Juniors da Argentina. Se a gente faz... Aí o boliviano que está aqui fala assim, olha aí, por que não convidar o Vasco, como ele foi campeão do Sul-Americano lá na Bolívia, por que não convidar o Vasco para o lugar do outro time? Conclusão, votaram, o Vasco entrou nessa liga e acabou ganhando, entendeu? E ali eu fui aprendendo. E quem me ensinou como dar andamento, como aprender isso tudo, foi o técnico Flor Melendes. O Flor Melendes foi assim o técnico mais completo que eu tive, tanto na parte técnica como na parte do sistema. Política, né? Da política, do sistema. Uma coisa que ele me falou assim, Fernando, o pessoal fala de arbitragem, o que acontece com a arbitragem? O pessoal fala que, não sei o que, os árbitros são muito maltratados. Os árbitros, quando vão, são muito maltratados. Aquilo, o Flor Melendes falou aquilo, comecei a disputar a Liga Sul-Americana. A gente, na época, tinha o Otton Copacabana, a gente botava os dirigentes da Sul-Americana no Otton. E aí a tendência de todos era botar os caras num hotel fuleiro lá, não sei o quê. Eu pegava e botava todos os árbitros que iam jogar no hotel, no Otton Palace, né? E aí começou eles também me tratarem bem, outros e tal. E o Brasil nunca ganhava a Liga Sul-Americana, não tinha um histórico de nunca ter ganho. E era assim. E outra coisa, na final, quando caía, era sempre Brasil e Argentina. Aí os árbitros do Brasil e da Argentina estavam fora.
não podiam apitar. Aí tinha o árbitro do Uruguai, tinha quem era uma arbitragem melhor, e a outra era dos outros países que não eram árbitros muito, né? E aí o Flor fala assim para mim, Fernando, o que acontece? A direção das Consubas, que é toda argentina, tinha um peruano e tinha um chileno, mas esses dois não eram quem fazia tudo era o Rábano, que era o secretário, e o que hoje foi da FIBA, de honra, aquele, o mais gordinho, né? ele, porra, eu adoro ele também. E, bom, e os dois argentinos. E aí esses árbitros, sempre para serem chamados, eles gostam de... A tendência deles é gostar mais dos argentinos, porque eles querem ser chamados de novo para apitar, porque interessa a eles apitar. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. E aí comecei a arbitragem vinha, eu comecei a tratar eles dessa forma. Assim, mandava um carro apanhar eles, levar para o hotel, para o jogo, mandava o motorista falar para eles, olha, se eles quiserem, fica por conta, se eles quiserem ver Pão de Açúcar, Cristo Redentor, se eles quiserem fazer. Agora, se eles forem para negócio deles, aí isso aí é outra parada, isso aí não, mas turística, né, oferecia. E eu comecei a ser bem tratado por eles, entendeu? E aí no jogo Vasco e Boca Juniors lá, acontece uma situação. Um jogo pegado, muito difícil, e aí o árbitro, meu Deus, não sei se era da Colômbia, acho que era da Colômbia, e um uruguaio apitando da Colômbia. Mas, amigo, aí o cara da Colômbia começou a apitar boca. E ficando ruim. Aí o uruguaio, eu nunca mais me esqueço disso, quando deu 2 minutos e meio que faltava o jogo, ele passa pelo meu banco e fala assim, Dom Fernando Lima, eu sou o árbitro, agora quem apita sou eu. E aí ele começou a apitar, não, sinceramente, na minha visão, não foi nada, só que ele apitou o que era. Né? E teve até uma que o árbitro lá mandou para cá e ele consertou, entendeu? E ele consertou, como ele era o juiz, ele estava em cima. E aí a gente ganha o primeiro jogo lá, o Boca Juniors não perdia há 3 anos e meio dentro daquele ginásio, há 3 anos e meio que não tinha uma derrota. E aí a gente vai dar o casaca no meio da quadra, a quadra é invadida. Aquele dia a gente pensou que ia morrer lá. Foi bomba de gás lacrimogêneo, foi um negócio. A bomba de gás lacrimogêneo, o Charlie Bud fechou lá, não sei o quê, estribuchando dentro do vestiário. A gente se trancou no vestiário e eles derrubaram a parede. Eram mais ou menos 500 pessoas. Só isso. A gente teve que sair dali, ir com batedores até o hotel, polícia na porta do hotel e depois no dia seguinte para levar para o aeroporto também. Nossa! E aí o jogo veio para cá e aqui a gente ganhou aqui com um público daquele, se não me engano, foram 12 mil pessoas no Maracanãzinho e a gente ganhou a Sul-Americana e aí foi. Eu já me estendi muito. Não, sempre bom. São essa história. Faz assim uma pergunta para o Álvaro. Senhor Álvaro, o senhor que pegou essa... Seu Álvaro, já te falei isso. Desculpa. O senhor está no céu. O senhor está no céu. Meu presidente, o senhor que pegou essa transição do dirigente, eu acho que mais encorpado, com mais bagagem, como o Fernando, Zé Luiz, Menezes, com essa nova geração de dirigentes, eu acho que o senhor pegou meio com essa transição. Como é que o senhor vê a diferença dessas duas... Peguei essa duas transição, épocas, né? Pode dizer, né, Fernando? Mais ou menos, né? Porque nós assumimos a federação, o Fernando e eu, num momento muito crítico, né, da federação, num momento de caos da federação. E nós dois, como apaixonados, né, ele vindo pelo Vasco, eu como dirigente pelo Tijuca,
e a gente sempre se deu muito bem. Nós temos uma coisa em comum, né? Ninguém precisa saber aqui. Ah, só lembrar o senhor também que sua esposa está aí, tá? Ah, ela tá aí? Ah, que bom. O Aldo, É. deixa eu só botar Claro. uma assim. Eu, dentro dessa história, contei minha história no Vasco, minha história de federação. Eu resolvi entrar na federação para mudar uma situação. Uhum. Só chegando um pouco atrás, eu ajudei muito Pedro Arantes, a federação, inclusive na época que o Vasco estava bombando. Eu fui a São Paulo, fui conhecendo pessoas, a coisa foi abrindo para mim. Fui a São Paulo, consegui campeonatos cariocas com patrocínio da ESPN. Aí havia uma situação de que os clubes, quando veio aquele dinheiro, era um dinheiro bom na época, né? Era um dinheiro bom, cada um queria a Xuxa, cada um ficar com um tanto, né? Dinheiro para mim, não sei o quê, blá, blá, blá. Dinheiro para o clube, não sei o quê. E eu, na época, falei assim, não, a gente tem... Porra, se o dinheiro fosse para o clube, nada ia ser usado para a base. E eu fui com uma proposta que, graças a Deus, a gente conseguiu vencer, que pagava todas as taxas de arbitragem, tudo pago, tudo pago. Houve um crescimento por causa disso na base, clubes entrando, porque foi um alívio enorme. Então, todo o dinheiro do patrocínio era usado na federação em favor da base, de taxas de arbitragem, o que precisasse lá de negócio de transferência, de taxas de transferência, tudo era bancado por esse dinheiro de patrocínio. E houve um crescimento muito grande. Mas chegou um momento que entrou uma outra pessoa assessorando o Pedro Arantes, e aí vem que eu quero ajudar ele, é o seguinte, os clubes também passaram a não mandar mais dirigente representar o clube. Então, os clubes, na sua maioria, quando a gente chegou a um ponto, que a maioria era funcionário. O dirigente, você contava no dedo que tinha. Funcionário ou técnico, né? Técnico, funcionário, sim, não, mas técnico. às vezes mandavam funcionários Sim. mesmo, que trabalhavam Administrativamente. administrativamente, não tinha nada a ver. Não tem nada de... Não que essas pessoas de técnico... Não, muito pelo contrário. Não, eles tinham A conhecimento. maioria até, na parte técnica, muito melhor do que o dirigente, entendeu? Mas não tenha não dúvida. tinha o poder de decisão administrativo da instituição. Dos clubes. Mas só que o problema é que a gente chegava e quando a gente ia tomar as decisões, eles não tinham Autonomia. Não tinha caneta, autonomia né? para fazer as coisas, entendeu? Não tinha autonomia para fazer as coisas. E eu fui um cara que nasci conhecendo a federação. É o seguinte, a federação é para os clubes. E aí, essa administração do Pedro Arantes, na época, começou a tomar, porque os beneficiados não eram os clubes, eram quem trabalhava para os clubes, os técnicos, não sei o quê. Que eu também não tenho, por isso que a gente, quando assumiu, tinha um projeto, bola Bola na sexta. na sexta, Bola na sexta. de umas praças, Umas praças. mais da metade das praças não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha Não tinha tinha nem bola, não tinha aro. não tinha nem nada. aro, Vocês não terem tinha ideia, tabela nada, de basquete, nada, não tinha nada. Mas tinha um E aí- projeto. E aí a gente foi a reunião, até que o Daniel falou, fizemos uma reunião lá em casa, contamos, nós ganhamos. Fernando vai de presidente. Aí eu não consegui dormir aquela noite, falei, o negócio não é esse. Aí liguei no dia seguinte, falei, eu não quero, eu não vou ficar Você infeliz. ligou para quem? Hein? Tu ligou para ele. Não, primeiro eu liguei para o Grego para dar uma Grego. satisfação ao Grego, É né, que a gente teve um tava... apoio do grego danado. Eu dei uma pro Grego, mas não pode. Não, eu não dormi, eu não vou fazer isso aqui. Porque nós saímos da casa dele, ele viria como presidente. E você em como Em vice. função de ser um clube de futebol Uhum. e, infelizmente não, eu falo isso, mas não é. O Brasil é um país do futebol, Sim. né? Então ele, como vinha de um clube muito forte, do Vasco, e eu viria como vice por um clube social, era o Tijuca Tênis Clube. Saímos da casa dele com isso. Pronto, definido, essa era a chapa. Aí assim que eu chego em casa, toco o telefone, Fernando falou, Álvaro,
Eu não posso ser. Vamos inverter isso. Você vai vir para o presidente, eu vou vir para mim. Não, mas a gente fez a reunião de novo. Aí a gente, vamos de novo. Aí sentamos mas de novo. aí perguntei, Álvaro, você aceita? Eu aceito. Aí alguém falou, eu não sei se foi o Grego, mas você tem que ficar de vice. Aí eu falei, tá bom, também eu fico de vice e tal. E aí depois, né, a gente faz aquele, logo no começo, a gente faz aquele negócio dos clubes terem um campeonato adulto, um clube sendo representado pelo Minas, outro pelo Saldanha da Gama. Peraí, vale a gente ressaltar, eu vivi bem isso. Eu lembro que eu entrei em 2003 como dirigente, 2003. Eu vivi isso tudo. A gente só tinha um clube de camisa no nosso clube. Clube de regata Vasco da Gama. Flamengo, Fluminense e Botafogo, estava tudo na situação, né? Naquele momento. Sim, sim. Então, dentro do que o Álvaro falou, do futebol, a gente tinha um clube de futebol. E aí dentro do trabalho de insatisfação que existia naquele período, que a gente não sabia realmente como é que estava a federação. Não, a gente não tinha. Não sabia? Nós entramos. Vocês sabiam como é que estava? Como é Hoje, que era? falando, foi uma aventura. Porque era uma caixa preta, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era aquilo ali. Por ser caixa preta, a gente sabia que estava errado. Eu sabia que Não, estava errado. todo mundo sabia. Não sabia o Não, quê? sabia a dimensão, o tamanho. A gente não sabia o tamanho do Do buraco, problema. né? Vamos dizer Eu assim. te falo hoje, sem sombra de dúvida, você sabe disso, como bem disse o Álvaro, a gente não vai entrar na... Não, Cara, até porque a gente está falando o seguinte, o Álvaro ficou 12 anos. Em 2015 ele não queria mais, essa história também é verídica, ela é real. E eu falei, pô, não quero mais, vamos arrumar alguém, tal. Eu chego um dia lá na federação e falo, Álvaro, arrumei o presidente da Federação do Basquetebol do Rio de Janeiro. Aí, felizão. Aí eu, você, pô, Dani, sabe que eu não quero, tal. Já falei pra Malúcia que eu não vinha, tal. Eu falei, cara, se você deixar, eu venho como teu vice. Aí em 2019, conforme foi, eu venho. Isso que aconteceu. A gente tem problema. Eu estou no meu segundo mandato. Nós estamos falando lá de 2006, né? 2006. A gente tem problema até hoje, né? tem. E aí eu falo sempre isso. Isso aí é uma alegria eu falar isso. 99,9% dos planos da federação que eu foi ele. Eu já peguei uma rebarba muito melhor. E te falo- Peguei um restígiozinho e tal, mas mas pesado, o coisa pesado, o- né? Quem pegou, foi. E se ele, eu acho que naquela época, pode ser que eu esteja falando algum devaneio aqui, mas se eles não assumem isso com a experiência que tem, tanto a experiência dentro do esporte como a experiência fora, não sei se a federação tinha sobrevivido. Eu acredito muito no seguinte, Léo, só uma oportunidade. Eu estou ouvindo essa história toda. Antes de começar o podcast, até para as pessoas poderem entender, a gente fica batendo papo. E o que me deixou muito marcado foi o que o Fernando falou. Às vezes a gente está em algo divino. Sim. Né? Então, no início, já no podcast da história do Fernando, através de uma contusão no ombro dele, ele virou um dirigente que ele virou. Sim. Se não tivesse acontecido essa contusão. Então tem coisas que a gente não entende o porquê aconteceu. Só vai entender depois que a gente vai ficando velho, infelizmente, né? Só vai acontecendo depois que a gente vai... Eu discordo disso. Eu vou usar uma frase Mais da minha avó, que ele sabe qual é. Velho é trapo. Nós somos experientes. Isso aí. Certo? E aí, cara, algumas coisas me marcaram bastante, eu sempre gosto de falar, e eu sempre falo isso nos podcasts, que as pessoas não entendem como é que a gente virou presidente. Né? É uma história que a gente começou atleta, dirigente de clube, federação, para a gente poder chegar onde chegou. Qual é o meu grande sonho? Meu grande sonho é eu deixar uma federação melhor que eu peguei dele. E assim sucessivamente. A gente vai fazer a federação voltar a crescer. Então eu digo, sem sombra de dúvida, eu já estou acabando o meu 8º ano, eu peguei uma federação muito melhor do que vocês pegaram naquele momento lá. A gente só tem que trabalhar. Né? A gente Era tem que pânico total. Né? Mas aí, Daniel, era doideira, porque eu estava nos lances, cara. Um dia eu chego lá na federação, que a gente acaba de Maracanã, por uma casa a federação voltou para lá agora, para o Sérgio de Bar. E aí ele, triste, falei, o que eu recebi aqui?
Era uma carta que a gente estava proibido de buscar recurso público por conta de algumas situações que aconteceram, e a gente continua com esse problema até hoje. Sim. Né, cara? E não é fácil de resolver. Então, o que a gente conseguiu fazer nesse tempo todo foi um renascimento de uma terra arrasada. E o que eu... Como hoje eu falo, eu sempre defendo a Confederação Brasileira de Basquetebol, que ela pegou também uma terra arrasada, veio há 8 anos de gestão do Gui. A gestão hoje do Marcelo está me surpreendendo pela a capacidade de gestão que ele está fazendo a CBB virar uma empresa, está fazendo a CBB virar uma empresa, que ela é fundamental. Pois é isso que eu ainda não consegui fazer na FEBEST, a gente fazer ela virar uma empresa. Ele me apoia nisso pra caramba, hoje a gente até conversou sobre isso, né? Porque a gente tem responsabilidade, né? Claro. É o CNPJ da instituição que está acima de tudo. Eu acho que a responsabilidade maior nossa, como dirigente, tanto em clube que eu fui, como da federação, isso não é demagogia, pode parecer, mas a gente... Porque quando a gente fala basquete, ou vôlei, ou qualquer outro esporte tirando futebol, né, que aqui é o país do futebol, quando você fala em cima que eu digo adulto, hoje já é uma outra situação, já mais profissionalizado, ele já ganha. Mas eu, o Fernando, nós somos do amor ao basquete. Então, o basquete para a gente sempre foi, e para mim sempre vai ser, a base, a formação. Porque se você não fizer a base, não fizer a formação, ninguém chega lá em cima. Sim, não chega. E isso, Desculpa. interrompendo, e fazer essa base, aí vai um desabafo meu, não é só no basquete não, porque a gente lida nesse meio, fazer esporte de base é muito difícil, é muito árduo, porque você não tem o principal, que é o fio mental, o numerário, é a carência total. Os clubes mantêm a base. Alguns apaixonados. Não, mas o clube até por uma obrigação, de repente, estatutária, que tem que ter e tudo, mas é que tem lá. Tem uma escolinha ali, tem um negocinho ali. Não dá o devido valor. Porque aquilo que eu digo, ninguém acorda um dia com 20 e tantos anos, eu vou ser jogador de basquete, eu vou ser jogador de vôlei, vou jogar handball, vou fazer isso. Não, você tem que formar lá embaixo, você tem que vir lá embaixo. Então, se isso não é feito com condições, claro, com estrutura, mas acima de tudo com paixão, não é nem amor, paixão, você não chega. E aqui, vocês podem ter certeza, tem 4 pessoas aqui totalmente apaixonados por fazer o basquete. Totalmente apaixonados. Não é demagogia, vocês podem ter certeza disso, porque se não for com amor, você não faz esporte, entre aspas, olímpico, de base, de formação. É muito difícil, entendeu? E não é nenhuma correlação. Isso nós estamos falando, e também não é nada pejorativo, estamos falando de Rio de Janeiro. Não estou nem falando de São Paulo, que a gente conhece bem, né, Fernando? Lá é um outro país, né, nível de esporte, quase nível de tudo, e nós estamos falando de Rio de Janeiro. Passa na minha cabeça até hoje, às vezes eu converso isso com o Daniel, com o Léo, e o resto do país. Passa na sua cabeça que quer fazer uma base, não vou só fazer basquete, não. Basquete, de vôlei, de handball, aí usar uma frase também bonita e antiga, nos rincões do Brasil. Eu contato com o pessoal da Bahia agora, você não tem noção. Nem tem. Então, como que nós vamos deixar de ser o país do futebol para ser um país do esporte? Mas, Álvaro, porque acho que é um sonho de todo amador, né? O que eu acho que as pessoas, hoje em dia, né? Por isso que eu perguntei a questão da transição do dirigente, que hoje em dia eles estão muito imediatistas. Como os jovens hoje são muito imediatistas, né? Eles vêm, só quer ver vídeo curto, não lê, escuta uma história sua, vai passar a história para ele bem curta, não uma história como deve ser. Assim, eu acho que eu e o Daniel, a gente tem um grande privilégio que Deus nos deu de ter vocês, de adquirir essa experiência de vocês, que foram moldados a ferro e fogo, como dizia o Márcio Bronquinha para mim, né, na época do Botafogo, e se especializar.
Porque o que eu vejo muito, essa coisa da gente falar, realmente, é muito sacrificante fazer o esporte, principalmente de base. Porque a galera não vê o esporte como um investimento, vê como custo, né? Mas só que é um investimento que ele pode dar dinheiro futuramente para o clube. E a base, eu lembro uma série de frases que eu tive no Botafogo, que me foi falado na época. Se você continuar olhando para a base, eu te mando embora. Isso foi o que eu escutei no Botafogo. Falei, cara, eu sei que pode ser utópico na sua cabeça, mas a gente fizer uma base forte, lá na frente nosso time vai ficar mais barato. Se a gente consegue colocar 5 garotos no adulto, nosso time é muito mais barato do que trazer de fora. E a galera não olha isso. E como eu vejo, como é o caso do Vasco, vamos ter um time adulto. Cadê a base? Não tem. Acabou, não se sustenta. É como você pegar e alugar uma dançarina. Você vai embora com ela? Não vai. O Léo, eu até vou assim, por exemplo, clubes como Jequiá, por exemplo. O Jequiá, é importante ele ter a base, porque a frequência do clube, que é um clube social, aumenta. É isso. Aí você fala assim, pô, mas e o clube de camisa? O clube de camisa tem muito mais do que dinheiro. É um dinheiro que você não tem como avaliar quanto é. É o torcedor. É isso, Fernando, que eu falo. Não Por exemplo, é a grana investida. Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. O que tem? Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, que hoje é grupo, de ex-jogadores da época lá de... Depois, quando eu já era diretor, 80, dos anos 80, 90 aqui, tem uma porção que esses atletas foram para lá, sendo Flamengo, Botafogo, e que hoje a família inteira é Vasco da Gama. Por causa daquilo lá atrás. Então isso para o clube de camisa é a maior... Só para completar isso tudo que vocês estão falando, recentemente o Flamengo estava numa reestruturação de futebol que o basquete era a saída dos torcedores. Era o orgulho da nação, cara. Virou orgulho da nação. Ganhando, sim. Pô, Daniel, quando nós fomos campeões sul-americanos no Botafogo, também, o que o futebol era? Também, meu irmão. Também, e o que aconteceu quando a gente estava... O Vasco estava no ano da... o futebol também do Vasco estava bombando, na época que o basquete também bombou. Só que o basquete ganhou muito mais que o futebol. E acontece o seguinte, o que o basquete serviu de desafogo para a nossa torcida, na hora isso aí, da decepção do futebol... Cara, entendeu? um forte exemplo, eu Então vou querer Pix também, é o próprio Jequiá. Quando eu estava lá como treinador, que eu sentei com o Gugu... Isso é só pro Jequiá. Que a gente fez o planejamento estratégico do Jequiá, que a gente levou projetos lá para dentro do Jequiá. O que ele fez? Um montão de lojinha. Estou errado? O Jequiá mudou. Por quê? Você está levando gente para dentro do clube. Você está levando futuro associado, consumidor para sua loja, consumidor para o seu bar. E em questão do Vasco da Gama, o valor da marca Vasco da Gama é imensurável. Você não tem como mensurar o valor da marca Vasco da Gama. Aí você bota uma base lá, com, 300 crianças. Isso aí você multiplica por 3, no mínimo, o número de futuros torcedores do Vasco da Gama. Isso falando do basquete. Vôlei, que o Vasco na época tinha esgrima, vôlei, tênis de mesa, judô. Isso tudo são torcedores do clube de futebol. Aí ele pensa, vai trazer dinheiro. Cara, o dinheiro vai trazer o quê? Venda de camisa, ingresso. Caraca, Olha, a cabeça do dirigente, eu acho que tem que... Primeiro, tu chega num clube de base hoje, quantos tem planejamento estratégico? Nenhum. Você não vislumbra a questão do consumidor ali dentro do teu projeto. E tem que ser vislumbrado. É imediatista. Não tem. O planejamento que a gente fez, que a gente estava sentado ali falando hoje para a federação, de tornar realmente ela uma empresa. Aí eu vou focar na base? Não. Porque a base eu vou convocar uma seleção, que a gente está com esse planejamento, convocação periódica. Não, eu vou focar no Master. Por que isso? Porque quem consome? Por que isso? É uma notícia. Todos os campeonatos brasileiros, de 2 anos para cá, vão ser feitos no Rio de Janeiro. Ah, é? Na cidade de Nova Friburgo.
Aí hoje a base vai trazer dinheiro para a federação? Não. Mas o Master vai. Sabe por quê, Fernando? E todo evento Master que eu fui, Comenta por que é no mínimo sei lá, multiplicado fala por aquele 3. centro Porque vai você, sua esposa. que foi feito. Desculpa, Val. É por causa do centro de Não, treinamento. só Não é só porque a é. gente vem fazendo um trabalho na É. cidade de Nova Friburgo, inclusive o Léo participou disso também. Um excelente trabalho. 2 anos. Fizemos 2 brasileiros de decisões, finais brasileiros de seleções. Esse ano, terceiro ano consecutivo assim, no Nova Friburgo, ainda sem o centro de treinamento. Em 2027, se Deus quiser, já Cara, vai e se sair cedo, tem que botar uma estátua tua lá, né? E você vê, nós estamos Grego, falando grego, isso. grego. Começou o grego. Nós estamos falando isso em 2000. 2022. Quando eu nós comecei lá assinamos. foi 2022. Quando começou isso. Falar num centro de treinamento de basquete no Rio. Em 2022 começar a falar, não, meu raciocínio. O que teoricamente seria um absurdo, mas como? Não tem? É isso aí. É verdade. Não tem? Mas não tem. e falo mais, Álvaro. A gente E vai ser conversando. o primeiro centro de treinamento de confederação de esporte coletivo. E dá para você ter jogo de FIBA. E outra Show de bola. coisa, e tem que se pensar nesse centro de treinamento, no início que eu estava junto com o Daniel, eu sempre batia nessa tecla, tornar um centro de treinamento sustentável. Não adianta você querer fazer um centro de treinamento e esperar uma convocação. Não, ali tem que ter projetos, tem que ter show, tem que ter feiras, tem que ter um espaço de E convivência. você sabe disso, você e o Daniel, quando começou, o Daniel até falava muito comigo, começou a falar em fazer um centro em Friburgo, o que o pessoal falava? Ah, isso não vai dar em nada. Tem que ser aqui, tem que ser no Rio. Tem que ser no Rio. Até hoje você fala isso. Então, isso não vai dar em nada, tem que ser o aqui que no eu falo Rio. do tem que ser no planejamento Rio. da federação, dos clubes como um todo, é justamente isso. Se a gente chega aqui, vamos fazer sem pensar, a gente ia querer investir na base, tudo. A gente não ia ter o retorno financeiro. Sim. Hoje, o movimento Master, até por questão de saúde, está se prolongando pra caramba. Fui jogar esse El Salvador agora, El tinha Salvador. 80. Senhores de 80, 90 anos jogando. Então a gente vai investir porque ele vai trazer retorno financeiro para a federação, para ela continuar se estruturando. Não, a base assim. E isso vai trazer estrutura para a base. Porque a base também vai ver, Fernando, que ele pode se alongar no basquetebol. Não vai terminar, porque a maioria dos atletas, a verdade é essa, 90% dos atletas termina no juvenil. Sub-19, Só que ele vai ver que ele vai poder continuar jogando até 80 anos. Porque ele não vai jogar um estadual, que são 4 clubes, beleza. Mas a gente tem a LSB, que tem um campeonato dela. Então ele vai jogar ali. Aí terminou ali, a federação, a LSB, tem o Master. Então, e esse Master gera dinheiro até para você estruturar a base. Porque o dinheiro, na minha cabeça, no meu planejamento, o dinheiro que eu vou ter certo para estruturar as seleções de base do Rio, vai vir do Master. A gente está com diversos patrocínios, diversos projetos engatilhados para trazer, mas não está na mão. O que pode estar na mão? O Master. Com venda de camisa, com campeonatos, com coisa. Então a gente vai reverter esse valor para a base. E isso pode ser, o Álvaro pode falar se eu estou mentindo ou não, a gente nunca pensou num troço desse. Tornar realmente a federação verdade. uma empresa lucrativa. E a gente pode ter isso. Com venda de produtos, com venda de competições, com pacotes de viagem. Eu não vou fazer com todo respeito a todos os lugares, que eu sou da Zona Norte, eu vim de uma comunidade, né? Vocês sabem a minha história. Eu não vou fazer um torneio de marcha na Vila da Penha. Esquece. Eu vou fazer em Friburgo, eu vou fazer no Le Canton, eu vou fazer em Cabo Frio. Aí, por quê? Porque você também mexe com o interior. E tu vende pra família, Fernando. Tua mulher vai querer ir pra Vila da Penha ver jogo teu? Claro. Mas vai querer ir pra Cabo Frio. Ela não vai ver teu jogo, não. Vai. Mas vai pra praia. Ué, e o maior exemplo Quantas dessa famílias cultura- estão indo para El Salvador aí? Isso aí, ó, lotado. Pô, lá em Tiradentes, tu passava, parecia até deputado, que é todo mundo basquete, como é um meio pequeno, a gente conhece. Tu passava assim, ó. A cidade lotada. E o maior exemplo disso, que a gente fala aqui do basquete Brasil, a gente foca, fala e vira sempre para onde? São Paulo. Sim. Ah, mas São Paulo? A capital? Não. O basquete de São Paulo, que é uma das forças do basquete do Rio, o quê? É o interior. Uhum. Aí não venha para mim, mas você não vai comparar o interior de São Paulo com o do Rio? Não tem nada a ver. É no interior que você tem que fazer, porque é ali que você vai trazer. Sim. Você fazer nas capitais, tem N atrativos para garotada, para juventude. E no interior é que você vai trazer, você tem que trazer. Você fazer uma competição dessa,
no interior do estado do Rio de Janeiro, aquilo é um evento, É um evento. fantástico. E você desperta o gosto de quem foi lá Isso. ver, da garotada, para jogar, para fazer. Tem criança que nunca vai esquecer um Nunca evento desse, vai, né? nunca vai. Porque o movimento que ele está fazendo é maravilhoso. Ele está indo a locais que assim, eu nem sabia que existia. E esse cara está indo. Aí a gente fez eventos em Friburgo, agora de 3x3, isso tudo. Tu vê o encantamento das pessoas, né? De olhar, Claro. de ver que o troço está acontecendo, né? Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui para agradecer a vocês dois, lógico, Claro, e trazer experiência para a gente também. Porque não adianta também, eu sou técnico, eu sou comercial, não. Porque se eu não escutar, eu falo muito com o Daniel, né? A gente deveria ter na federação um conselho de notáveis. E periodicamente reunir. Porque a experiência que vocês têm... a gente- Ideias surgem. Sim, isso. Faz um Na verdade, brainstorm é até uma ali. falha minha, tá? Porque dentro do que a gente está planejando fazer, eu separei o Rio de Janeiro, a gente tem conversou sobre isso lá. Eu separei o Rio de Janeiro em 8 regiões. O Grande Rio é uma delas. E aí, no ano passado, eu comecei uma peregrinação. Em 45 dias, eu andei 10 mil quilômetros. Então, hoje a gente tem funcionando relativamente num processo um pouquinho melhor a região serrana, que não é só com o Valfredo, é a região norte-noroeste, que é com o nosso amigo Zeca do Esporte. Certo. É um cara sensacional. Sensacional. E eu estou indo agora, dia 21 de março, com um convite para uma arbitral dele, na região, em Itaú. Eu vou lá, já estive em Itaú. O secretário, quando me recebeu lá em Itaú, quando ele falou, Daniel, eu nunca tive um presidente de federação de esporte nenhum vindo aqui na minha cidade. E Álvaro, naquela unidade que vocês me conhecem, nunca vou pedindo nada, cara. Eu vou vendo o que a gente pode fazer para a gente poder ajudar. Porque geralmente as pessoas entendem, o cara foi lá pedir dinheiro, fazer alguma coisa. A gente chega lá com a intenção, inclusive ele foi com tal cara comigo no momento, a gente vai com a intenção do que a gente pode fazer para ajudar. Até por conta do conhecimento que ele E às vezes é coisa simples. Quando eu fui conversar com ele, eu fiz 2 perguntas. Primeiro, quem tem CNPJ aqui? Ninguém. E eles estavam reclamando que não conseguia recurso, tinha que tirar do bolso, falando um montão de mazela. Ficou legal. Quem escreve projeto aqui? Ninguém. Falei, então vocês querem que o governante, que tem o foco em cima, toma porrada, tire dinheiro do bolso e dá para vocês fazer? Não vai fazer. Claro que não. Vocês têm que se capacitar Exatamente. Para poder receber recurso. Não, Aí ficou todo mundo olhando, parecia que você estava falando grego, né? Uhum. Não foi, Dani? Verdade. Então, só assim, mas eu acho que, de repente, no momento que a gente está, é tão a função da federação dar essa capacitação para as pessoas, porque aí cresce como um todo. O Léo vivenciou bem isso. Eu também vivenciei. No primeiro contato com a Prefeitura de Friburgo, que foi fazer o brasileiro, eles não tinham ideia de como é que fazia, chama de tal, né, o termo de ajuste para a gente poder fazer, como é que poderia ser feito esse documento, qual era esse testemunho. Então foi um momento ali, até você pega um prefeito sensacional, O cara é... Maicon, que é o prefeito de Ana, um cara sensacional, sabe, cara? E você conversar e tu não vê maldade no cara de... aquele... Tu conhece, né, cara? Aquele cara que quer fazer, o cara do bem demais. E é um cara demais. estudioso, cara. É um cara que ele foi buscar informação. E aí a vantagem de a gente ir, e o Léo ir nesses lugares, porque além de capacitar o pessoal, os caras não têm ideia onde é que eles podem buscar recurso para abre um horizonte para ele. ele. Abre um horizonte para todo mundo, tá? Sim, todo mundo, sim. E eu cheguei à conclusão seguinte: o sonho meu é base. Eu queria até depois dizer para vocês o número de equipes que a gente tem. Eu ia falar isso que eu vi, parabéns. Eu vi assim que... eu estou decepcionado com... Tem nomes ali que eu não conheço, não sei nem de onde é. Eu estava pegando né? aqui conversão telefônica, eu estava pedindo ao Márcio. O Márcio hoje, o Márcio Guimarães é meu diretor técnico. Sim. É um cara que está me surpreendendo, falei isso para ele. Tá? A gente tem, quando eu falo é decepcionante para mim, a gente tem um sub-12 e um sub-13, 6 equipes só em cada. Isso para mim eu quero reverter essa pirâmide o quanto antes. Eu trouxe o Diogo Gonzalez, vamos começar a fazer festival de mini basquete também esse ano. E aí começa, no 14 eu tenho 8 equipes, aí do 15
Do 15 até o 22, eu aumentei 3 equipes em cada naipe do ano passado para esse ano. No 14 eu tenho 8, como eu falei. No 15, 16. No Sub-16, 14. No Sub-17, 17 equipes. No Sub-19, 13. E no Sub-22, 8. E aí do interior hoje eu tenho Volta Redonda, jogando do 12 ao 16. Iguaba, eu fui Iguaba 2 vezes. Ele foi comigo. Iguaba, a gente está com Iguaba com 15, 17, 19. O Ivan, trabalhou na Vila Olímpica da Mangueira. E a gente conseguiu Campos. Campos está vindo com uma equipe de Sub-22. Né? De Sub-22, que não é com o Kaká. É com uma outra pessoa de um projeto que eles têm lá funcionando. E logo, logo a gente vai ter, retornando Friburgo. Logo, logo a gente vai ter. Quase que eles vieram esse ano no Sub-14, mas eles não conseguiram. Mas logo, logo a gente vai ter esse eu, se não me engano, que eu vi só 3, né? Que tem todas as categorias: Flamengo, Botafogo e Tijuca, né? Acho que eles. O Fluminense todas também. Fluminense tem, Flamengo tem, os 4. Botafogo tem, Tijuca tem, só esses 4. Todas as categorias. Só fazendo uma parte, isso que você está falando agora, de fazer o esporte, trazer, de interiorizar o esporte. Nós estamos passando agora aí por essa tragédia aí no estado. E agora, aqui, exatamente nesse momento, nós estamos falando das coisas vindo na cabeça. Quando a gente fala, eu não estou fazendo nenhuma comparação, mais uma vez, de São Paulo, é um basquete forte. E o cara fez uma inteligência danada, tá? Ele trouxe para dentro 5 ligas. A Federação Paulista trouxe para dentro, filiou 5 ligas paulistas. Mas para você ver esse interior, vem aquilo, tudo. Então, o estado do Rio de Janeiro está passando por uma tragédia. A gente falando isso no interior, né? Em qual cidade, e não estamos falando de cidadezinha não, cidades grandes, do estado do Rio de Janeiro, todo esse pessoal desabrigado foi para dentro de um ginásio de esporte. Não estou dizendo só basquete, não. Eu não vi notícia nenhuma. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, o nosso interior, não faz esporte, não tem ginásio. Quando tem aquele... mas tem o time tal de futebol. É aquilo que eu digo, futebol para o Brasil, eu não considero esporte. É outra coisa. Esporte não. Agora, a gente falando, me veio aqui na cabeça. Eu não vi ninguém ir para um ginásio, alocar toda essa população, toda essa tragédia que está acontecendo, que a gente também não pode, tem que se solidarizar, não pode deixar passar branco. Eu não vi, isso me veio agora, quando você falou do interior, de ir para um ginásio. Sabe o que me surpreende isso? Nosso interior faz muito pouco esporte. E a gente não conhecia. O que me surpreendeu nessas minhas andanças aí pelo estado, que não foi em todos os municípios que eu fui, tá? Friburgo tem ginásio pra caramba, cara. A gente tem de clube. Tem o Country, tem o Friburguense, que são 2 ginásios de esporte para jogar basquete. Tem 3 escolas com ginásios excelentes, que no Rio de Janeiro não tem ginásio, uma coisa igual deles. Ginásio municipal, a Prefeitura de Nova Friburgo tem 2 ginásios, inclusive um sensacional, onde treinou a seleção brasileira de futsal, foi campeão mundial. Nós fizemos um brasileiro lá no passado. Volta Redonda tem 4 ginásios. Em Cabo Frio tem 4 ginásios. Tá? Eu fui em Quissamã, num torneio, tem um ginásio municipal excelente. Eu estou falando, quando eu falo ginásio, a estrutura. Sim. A gente não tem todos os ginásios com piso flutuante. Sim. Mas só de já ter a estrutura. Me surpreendeu. O pontapé inicial, não, mas a bola levantada. Mas é uma verdade. A gente não tem essa tragédia. Isso me veio agora, a gente falando aqui. Todo mundo ou vai para uma escola, né, ou vai para não sei o quê. Você não vê ninguém ir para um ginásio. Você vê o interior de São Paulo, não estou comparando. Mas quando tem os seus problemas também, em outros estados até você leva aquela população sofrida para um ginásio, bota lá. Aqui a gente não tem. O nosso interior aqui é difícil, está melhorando, graças a Deus. E a capital? A gente tem dificuldade. Muita dificuldade. Você tem as 4 camisas de futebol, certo? E social hoje você tem quem fazendo social? Tijuca. Quem que a gente tem fazendo aqui no Rio? Tijuca, GQA, Municipal, Centro Cívico.
Municipal Sim. também Na Municipal, continua. cara, todo ano eles vêm com 3 categorias. Ah. Esse ano o Luizinho cortou um. Estou vendo com 15. O centro 17, cívico é o 19. Leopoldinense, né? Então, se a gente não focar, Muito e o projetos. Fernando está aqui, porque a gente sabe disso, fazer adulto, você ter patrocínio, você ter dinheiro, isso aí você faz qualquer coisa. Agora você fazer lá embaixo, focar, E pelo a contrário, garotada. o adulto ele fez uma pirâmide totalmente invertida. No nosso tempo era 10, tu tinha que disputar a Taça Canela para disputar o estadual. Tudo. Aí por conta de grana, essa galera Acabou, fala, não vou, tem cara, investimento. Não vou. Não, é verdade. Os próprios clubes de camisa, não vou montar um time para poder jogar contra o Flamengo. Exatamente. É que o Flamengo foi um bem, mas também foi um mal. Eu digo pela época do Botafogo, eu não vou montar time para tomar porrada do Flamengo. Tem mais ou menos. Eu acho que o único que montou foi o Vasco, que não teve esse tipo de preocupação Mas isso no projeto. veio a história de que eu contei aqui antes. Uhum. Daquilo deu. Era uma época que eu parei em 96, porque já não acompanhava. Mas em vez de desistir, eu tinha certeza de que a gente podia se reestruturar e voltar. Confesso a você que voltou muito melhor do que eu imaginei que pudesse voltar. E também Deu uma parada, deu um passo para trás e... tive sorte de encontrar peças, né? Por exemplo, a reestruturação que eu fiz, eu tenho um agradecimento enorme a Alexei e João Batista. O que eles me ajudaram na contratação de jogadores foi uma grandeza, e também eles acabaram compensando. Uma outra coisa que a minha cabeça também daquilo vem, o Flor Melendes uma vez me chama e fala assim, olha, você tem um time aqui que deu tão certo, mas tão certo. É uma coisa assim que não acontece muito fácil, mas eu que estou aqui, conheço muita gente internacional, o Vasco está chamando a atenção. E você vai começar a vir de fora, times do estrangeiro, pegar nossos jogadores. Você precisa renovar. Você precisa, a sua base tem que ter uma excelência maior. Você agora não pensa mais em contratar adultos, você tem que contratar jogador de base, mas que já possa estar pronto para o Carlito preparar para jogar adulto. Aquilo ficou na minha cabeça. E eu saí, né? Saí para contratar. Aí falava só assim, eu não quero ir porque você reserva. Não quero ir porque você reserva. Aí, minha cabeça lá, pum, o Clube Bandeirantes foi campeão paulista, foi do brasileiro e tudo, tinha vaga na Liga Sul-Americana e tal, papapá, acabou o time do Oscar, em Barueri. Aí eu falei, porra, A oportunidade. Eurico, olha só, porra, vamos ter 2 times na Liga Sul-Americana, dois Vasco Barueri, Vasco. Quanto custa isso? Custa tanto. Não tem, vou te dizer, 60 mil dinheiros da época, acho que já era reais, não sei se era ou não era. 60 mil por mês, é isso aí que eu vou gastar. Vamos lá, faz aí. Ali veio Nenê, Jefferson, Lucas, saí contratando. E fora isso, eu comecei a pegar Márcio, Carlito, Cristiano. Campeonato Brasileiro de sub-15, na época acho que era 14, 16, 18, não sei. Não me lembro direito. Cada um ia para aquele campeonato. Dali ele me trazia um relatório de quais jogadores de qual seleção se destacaram e o contato dos responsáveis daquele E aí dessa leva começou a vir Teichmann, Aldrey e por aí, que eles viam e eu trazia para cá. Thiago Splitter, essa é uma história. Thiago Splitter estava inscrito no Colégio Céu, aqui no Rio de Janeiro, com a família toda, não sei o quê. Já assinado com o Vasco, tudo certo para jogar no Vasco. Aí, penúltimo dia da família aqui,
E já para ele, o Dr. Cássio, é um advogado, o pai do Thiago Splitter, já para ir embora, o pessoal lá da Espanha vem com uma proposta para eles, para o Thiago Splitter. Aí, na época, eles estavam no Otto, e a Etoile lá, a minha empresa, era pertinho do Otto. Aí o Dr. Cássio me aparece com o Thiago lá na Etoile, e aí eu recebi eles, e aí me falaram que tinham recebido uma proposta da Espanha, não sei o que lá. Mas, Fernando, o que está, o Dr. Cássio vai cumprir. Eu falei assim, só quero saber uma coisa. Eu virei para o Thiago, se não me engano, ele estava com 16 anos, 17, 16 anos. Não me lembro mais da idade dele. 16 ou 17. Aí eu falei assim, o que você quer? E tal. Eu falei, pode dizer, só o que você quer. Aí eu preferia ir para a Espanha. Dr. Cássio, está tudo resolvido. Eu não vou ficar aqui com um menino de família como vocês, a família estruturada, toda boa. Pô, vou ficar com um cara triste aqui, não sei o quê, blá, blá, blá. Vou embora. Leandrinho não veio para o Vasco. Dona Ivone, acho a mãe dele, tentei convencer, a mãe dele não queria ele no Rio de Janeiro de jeito nenhum. Mas assim, eu tinha o radar, aquela coisa ficou em mim, renovar, e eu tinha o radar inteiro. Eu mandava os profissionais verem os jogos e avaliarem se aquele jogador estava. E depois é um negócio assim, o Carlos Duro, que veio como assistente técnico do Fluminense, eu nunca vi um cara... O que esse rapaz fez, por exemplo, com o Nenê, com Teichmann, Nossa Senhora, é um negócio... Sabe o que me veio à cabeça com essa história? Aquele time do POC de Ribeirão Preto com o Lula Ferreira. Com o Lula Ferreira. Era tudo garoto novo. Tudo garoto novo. E depois time de garoto que você faz e que... Renato, eu lembro do Leandrinho, eu lembro do Alex. Uhum. E passa a Manteiguinha. Manteiguinha para mim ia ser um dos maiores armadores do Brasil, mas de repente teve um problema aqui nas costas que aquilo virou um negócio crônico e aí ele... Como o Ratinho, né, que hoje é preparador físico da seleção também. O Ratinho virou o pé. Virou o pé. Mas ele tem um problema crônico, o problema de formação nos dois joelhos. Mas atleta, eu acompanhei isso. Essa turma toda que eu estou dizendo. Se não tivesse tido isso, era um potencial. Aquele garoto jogava demais. Manteiguinha, Ratinho, essa turma toda passou lá pelo Vasco, pela base do Vasco. Entendeu? E aí eu só tinha um problema lá, que era a mentalidade a minha, que eu aprendi muito com a Argentina, porque eu tinha uma das curiosidades que eu tinha, como a Argentina, que eu ainda peguei aquela... A gente pegou aquela do Ginóbili, aquela de ouro deles, né? E aquilo me chamava a atenção de como eles, com 1/3 ou 1/4 de jogadores que fazem basquete, nós temos 4 vezes mais do que a Argentina. Jogador, mesmo não tendo base, não tendo não sei o que, temos muito mais. E eles conseguiam excelência, um percentual de excelência muito maior do que nós. Então acontece o seguinte, que aí foi uma coisa que eu comecei a ter problema com pais e com o Zé Luiz, a mentalidade do Zé Luiz, que é o seguinte: um garoto de 16 anos na Argentina, eu não sei se isso continua assim, né? Mas na época era isso. Aquele garoto começou a se destacar no time da base, ele sai do time da base, ele não disputa mais o campeonato da base. Ele vai, aí fala assim, porra, ele não vai jogar, mas ele vai treinar o coletivo junto com o adulto. Vai estar no ambiente. E vai treinar num time que, porra, a dificuldade dele vai crescer enorme. Aí eles falavam para mim, aí eu falava assim, pô, mas o cara, não, mas olha, o treino vai ser muito melhor do que ele jogar na base. Por quê? Se ele vai jogar na base, e eu vejo isso acontecer aqui de monte,
o time da base só tem um jogador. O cara fazia 60 pontos de 80 que o time ganhava. Esse cara vai ganhar uma característica de fominha, né? Como a gente chama, vai ser fominha, individualidade, que para você tirar, depois quando ele chega na base, você não tira, e ele, quando ele chega lá no adulto, aí ele vai bater e ele vai se acabar, porque ele vai ter problema emocional, porque ele não consegue mais fazer o que ele fazia. A gente vê muito talento morrendo assim. E você não consegue mudar aquilo, porque ele já pegou aquilo. Você falou sobre hoje, que são, como é que é hoje? Hoje tem campeonatos brasileiros, são os CBIs, começa desde o Sub-15, 17, 19, um LDB de 22, agora vai ter uma Copa do Brasil de Sub-22. Os clubes estão montando times com essa molecada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora. O Brasil jogou a janela de classificatória lá em Minas. Ele convocou o do Santos, irmão do Di Santos, né, para poder fazer parte do treinamento da seleção brasileira. Esse garoto faz 17 anos agora, ele continua jogando no time do Pinheiros, no Sub-17, mas já está sendo utilizado pelo... No adulto. No adulto eu vi ele jogar. Eu vejo tudo. E aí essa molecada hoje, com esse potencial, se eles estão dentro do Brasil, eles continuam, não sei te dizer se são todos os jogos, alguns jogos selecionados, para eles poderem fazer base. Eu sei que ele acompanha o time adulto do Pinheiros, mas não sei se tem algum jogo, tipo assim, eu vou jogar Pinheiros, vou dar um exemplo aqui, contra o Corinthians, vou usar ele hoje no Sub-17 para jogar. Com sinceridade, eu não sei. No Rio de Janeiro, hoje jogando time adulto do 17, eu acho que não tem nenhum. Do 19 tem alguns garotos, principalmente o Botafogo que usa, mas eles usam. O Flamengo hoje está usando muito mais garoto hoje do que usava antigamente, né, com o Sérgio. E aí ele faz esse acompanhamento da molecada do jogo, mas eles jogam 22. E alguns jogavam 19. Estão jogando as categorias que são cabíveis deles jogar, mas eles treinam com 19, jogam no 19, treinam com adulto também. Eles fazem hoje é mais difícil de fazer aquilo que eu fiz, porque hoje o atleta sai muito mais cedo, por causa que aí tem o... Já se assina contrato. e já por se aí assina vai. contrato com 14 anos de idade. Aí acontece essa situação. Gente, chegando aí já 1h30 já de papo. Opa. Esse aqui tem que ter uma parte 2, 3. Conversa boa, o tempo não passa. Exatamente. A gente vai encerrando aqui o nosso 5º período do podcast. Ó, você que tá vendo tem que rever, tem que baixar, tem que mandar pro seu amigo, porque isso aqui foi a história do nosso basquetebol. Quero agradecer aqui a Álvaro, Fernando, Daniel, Léo. Daniel, seu depoimento final desse grande assunto papo de hoje. No final não, só uma parte. De encerramento. Encerramento, isso aí, encerramento. Nesse 25º podcast, cara, hoje para mim foi um podcast especial, tá? Por estar com duas pessoas sensacionais, que são muito importantes, né? E foram muito importantes na minha vida hoje como presidente. Sim. Uma mensagem que eu quero deixar: a FEBERJ é maior do que eu, do que o Álvaro, do que o Fernando, do que o Léo. A FEBERJ ela vai continuar, e deixar a mensagem aqui que eu quero um dia deixar a FEBERJ para alguém tão boa igual ele deixou ela para mim. Tá? Agradeço ao Álvaro por isso, agradeço ao Fernando também. Confesso para vocês que eu vou trazer vocês mais para dentro, somente desses planejamentos que a gente tem aí para a federação, porque é importante ouvir vocês, né? Hoje, a minha cabeça, como você disse, ela deu um boom, né, com várias e várias situações aqui que a gente conversou. Agradecer a Deus. Muito obrigado. É isso. Léo, muito obrigado. Agradecer tudo a Deus por esse momento, por todos os momentos da nossa vida, mas um momento tão especial como esse. Pra vocês terem uma ideia, um momento muito conturbado na minha vida, acho que o Álvaro lembra disso. Eu chegava na federação e disse: Álvaro, eu posso ficar aqui um pouquinho? Ele entra, senta aí, é o único lugar que eu tenho paz. Porque era a presença do Álvaro, a Sandrinha lá, ficava conversando, eu me acalmava e ia para casa. E um momento como esse é sublime na nossa vida, né?
Está ali. Não, já foi, por isso que eu tô falando. foi. Tá lá fora. Então vai. Vai. Desabafa. É porque assim, a gente está aqui num bate-papo como esse, no nosso dia a dia corrido, num planejamento que a gente faz, que como falou, eu acho que todo mundo aqui é apaixonado pelo esporte que a gente praticou, e ter essa experiência de duas pessoas notáveis dentro do esporte, eu acho que só nos dá força para seguir em frente, né? E ter, como o Daniel falou, duas pessoas como vocês juntos, cara, é como a gente está nadando e chega perto da beira da praia, né? Que a gente bota o pé no chão e se sente seguro. É por aí. Eu falei que eu sempre tive essa coisa de trazer o Fernando para algum projeto de basquetebol para ele tocar, que eu acho que hoje no Brasil, eu posso falar a nível Brasil, seriam duas pessoas que eu entregava qualquer projeto de olho fechado. É o Fernando Lima e o Lula Ferreira. São duas pessoas que iriam tocar assim, sem coisa. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso. Agradecer a equipe Verdade, rapaziada. pela dedicação de vocês. Não tem gracinha hoje, não. E muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado mesmo. Fernando, muito obrigado pela participação do senhor aqui no quinto período do podcast. Olha, muito obrigado, eu fico muito agradecido. E, ao mesmo tempo, elogiar aí, graças a Deus, a Federação do Rio continua, né? O trabalho aí do Daniel, com você, Leonardo. Muito bom saber do que está acontecendo. Me ponho à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Eu estou aí, afinal, lá atrás eu um dia cheguei para o dirigente do Flamengo, vamos tirar de São Paulo a hegemonia do basquete. Aí ele falou para mim assim, tá bom, eu vou contratar o time que era o Rato, o Pipoca, eu não sei se era Mogi ou não sei o quê. Aí eu falei, bom, sobrou para mim Franca. Aí ele riu, não vai dar para... Contratamos e a gente passou a ser o Rio de Janeiro. Daniel, espero que chegue lá também, sei que é difícil, mas se não chegar, já estou muito satisfeito de saber do que vocês estão andando aí. Boa. Parabéns aí a vocês pelo trabalho, a vocês todos aí. Vocês fazem parte disso, né, cara? Vocês são a base disso tudo. Não, isso aqui é muito importante. Falar de basquete. Falar de basquete. Primeira coisa mais importante é falar do basquete. Esse podcast e outros programas, e falar da modalidade. Que infelizmente, não é que eu não gosto, todos gostamos, mas o Brasil, infelizmente, já dizia aquela música, o Brasil está vazio na tarde de domingo, olha, o povão aqui é o país do futebol. A gente tem que... Tudo bem, todo mundo gosta, todo mundo acompanha, eu tenho certeza, mas não é só o futebol. O futebol é uma coisa à parte. O esporte é outra coisa. Isso na minha concepção. E ver o crescimento da federação, como o Daniel falou, não acompanho tão de perto, mas a confederação se tornando uma empresa, se realmente trazendo o profissionalismo para dentro do esporte, tornando o esporte um entretenimento, que é o que vende, eu acho que a gente tem mesmo. E o falar, ainda mais o falar, com tanta história que a gente tem aqui do lado, não tem que Eu pague. quero te pedir um favor. Agora? Logo a gente vai estar inaugurando a sala lá da FEBES. Sim. Eu queria fazer um segundo tempo, esse bate-papo. Parte 2 vai ficar lá. Fechado. Logo a gente A vai... inauguração da sala da FEBES vai ser o... Nosso que período. Vai depender Tem que ter um cachê. né? Tem que ter um cachê. Gente, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like, compartilha, espalha para geral. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do nosso querido e amado Quinto Período Podcast. Valeu, galera. Aquele abraço e... Essa palavra é minha. Tamo junto. Pix nem agora, hein?